Então vamos atender a mais um pedido do povo, porque aqui no canal a voz do povo é a voz de Deus. Não, mentira, não é muito não. Mas vamos atender a mais um pedido de vocês aqui, porque nos comentários dos últimos vídeos, muitos vêm aqui pedindo para eu retomar minhas análises sobre Hunter x Hunter, e é isso que nós faremos hoje. Para quem não sabe, eu falei retomar as análises porque eu já fiz 2 vídeos sobre essa obra aqui no canal, que eu recomendo que você procure. E é por isso então que nós vamos falar hoje sobre Yorkshin, porque os primeiros arcos do mangá eu já comentei nesses vídeos anteriores. Bom, antes de mais nada, vou pedir novamente que você deixe o like. O canal está começando a dar sinais de vida, hein, senhores? O canal está começando a voltar à forma que ele estava antes de eu ter ficado um mês parado. Então eu peço que vocês deem o like, que vocês engajem aí no vídeo. E novamente reforço o pedido para que vocês sempre venham aqui na segunda-feira de noite, na terça-feira na hora do almoço, para ver se tem vídeo novo, para você fazer suas refeições na minha companhia, que é uma coisa que eu não sei porque que vocês gostam, mas aparentemente alguns de vocês gostam. Então, criem esse hábito aí de ficar sempre vindo na segunda, na terça, para ver se eu lancei vídeo novo, porque assim a gente consegue dar uma pequena driblada no fato de que o YouTube não recomenda os vídeos do canal, né? Sem mais delongas, eu vou dizer logo de cara que a minha impressão atual do arco de Yorkshin no mangá de Hunter x Hunter é muito parecida com a impressão que eu tive quando eu vi esse arco pela primeira vez lá em 2014 na versão do anime, que é basicamente a de que esse arco é absolutamente fantástico, é uma das coisas que eu mais gosto em todos os shonen, uma das melhores coisas, na minha opinião, escritas em um mangá shonen e que faz Hunter x Hunter subir de patamar, né? Porque o começo de Hunter x Hunter é muito bom, os arcos iniciais são interessantes e tal, mas o que o Togashi consegue fazer aqui nesse arco é uma coisa de outro nível. Por enquanto é meu arco favorito da obra e uma das coisas que eu mais gosto em todo o shonen, tá? E o motivo disso não é muito difícil de entender para quem está acostumado com as análises aqui do canal. Para quem viu a série sobre Naruto, para quem viu meus comentários lá sobre Dragon Ball Z no começo do canal, vai se lembrar ou vai perceber que uma das coisas que eu mais gosto, e isso eu falei até no vídeo de Yu-Gi-Oh! Agora recente, é quando o autor cria uma estrutura dentro da sua obra na qual os conflitos vão além da mera lógica de vilões e mocinhos. Porque o arco tradicional de shonen, o principal formato de arco das obras, é assim, né? Você tem o vilão, ele tem seus interesses, e você tem o herói que vai combater o vilão e vai impedi-lo de fazer aquilo que ele deseja, que provavelmente é uma coisa ruim, porque senão ele não seria o vilão. E eu sempre gosto quando o autor, se não necessariamente varia essa dinâmica, que ele pelo menos a torne um pouco mais complexa. Veja, eu não tenho nenhum problema com esse formato tradicional, tá? Tem vários arcos que eu adoro que seguem esse formato tradicional, mas eu sempre gosto quando o autor coloca uma pimentinha, quando o autor coloca uma coisa diferente, ele trabalha a estrutura de uma maneira diferente. E o que o Togashi faz aqui é basicamente isso, só que num nível muito melhor do que o Takahashi faz no Reino dos Duelistas, ou do que o Toriyama faz no arco do Freeza, ou do que o Kishimoto faz no arco da Ponte Tente, que são 3 arcos que eu absolutamente adoro. Então, como eu não adoraria um arco que faz aquilo que esses arcos fazem de maneira ainda melhor? Porque aqui a gente vê o Togashi variando essa fórmula de 2 maneiras diferentes. A primeira é óbvia, ele coloca mais focos de conflito do que o herói e o mocinho. O núcleo dos heróis é dividido em 2, porque você tem o núcleo do Killua e do Gon, e você tem o núcleo do Kurapika, que é completamente independente do Killua e do Gon até mais da metade do arco. E você tem 2 conflitos de antagonistas ou vilões, que são, por um lado, a Genei Ryodan e, por outro lado, a máfia. Então, só por aí você já tem uma trama, o Togashi já constrói uma trama complexa de conflitos e de relações que vão se desenrolar nesse arco, porque esses núcleos vão se misturando, né? Então, você veja, por exemplo, que o Kurapika, que é um mocinho, começa aliado da máfia, que é uma das supostas vilãs, não digo vilã, mas antagonistas, né? Ou pelo menos uma instituição moralmente reprovável, mas ele começa aliado dela para poder utilizar da máfia como um trampolim para ele poder atacar a Genei Ryodan, que são seus verdadeiros inimigos. Então é o herói que se alia com um dos, entre aspas, vilões ou antagonistas para poder atacar o outro antagonista do arco. Enquanto isso, o outro núcleo dos mocinhos entra nessa história como Pilatos entrou no Credo, né? Ele entra na história perseguindo seus próprios interesses, assim como a Genei Ryodan também entra nesse arco perseguindo seus próprios interesses. Ela não tem nenhum objetivo específico com o Kurapika, aliás, ela nem conhece o Kurapika, e nem conhece o Killua, nem conhece o Gon, nem conhece nada. Eles estão ali para perseguir os seus próprios interesses. Mas aí, essa complexa cadeia de relações vai se desenvolvendo de uma maneira tal que tudo isso fica entrelaçado no final do arco.
Quando chega no final do arco, todos esses 4 núcleos já se relacionaram entre si de diversas maneiras possíveis e com várias idas e vindas, né? Não é unilateral. Então, às vezes, por exemplo, é o Kurapika que tá caçando a Genei Ryodan. Outras vezes é a Genei Ryodan que tá caçando o Kurapika. Aí a máfia se coloca contra a Genei Ryodan, mas depois ela larga. Enfim, tem várias maneiras pelos quais essa dinâmica vai se desenrolando. A segunda forma, segundo modo como o Togashi varia a fórmula tradicional é porque geralmente num arco shonen tradicional é o vilão que propõe e o herói que reage. Então o vilão tem algum objetivo espúrio, frequentemente é dominar o mundo, ou destruir o mundo, ou matar algum personagem que está no time dos heróis, ou qualquer coisa desse tipo. E o herói reage quanto a isso para poder impedir que o vilão atinja seu objetivo. E aqui não, aqui como eu já disse, o vilão do arco, que é a Genei Ryodan, está perseguindo seus próprios objetivos que não tem nada a ver diretamente com o Kurapika e muito menos com o Killua e com o Gon. Mas é o Kurapika, que é um dos heróis, que movimenta o arco porque ele tem o seu desejo de vingança contra a Genei Ryodan. Então, tecnicamente falando, é o Kurapika que vai mexer com a Genei Ryodan e não o contrário, né? Claro, porque a Genei Ryodan mexeu com o clã dele em tempos imemoriais, mas isso é outra história. No momento do arco de Yorkshin, é o Kurapika que vai sair dos seus cuidados para ir atacar os vilões. Então, nisso aqui também, o arco varia um pouco a fórmula, porque aqui são os vilões que reagem e não os heróis, né? Reagem mais ou menos também, porque eles na verdade são ativos na busca dos seus próprios objetivos e isso faz com que eles entrem em conflito com a máfia. Então a gente já tem aqui uma situação no qual você tem 4 polos de conflito. E isso por si só já é uma coisa que me agrada muito. Só que mais difícil do que você estabelecer um conflito de múltiplas partes é você desenvolver esse conflito de múltiplas partes de uma maneira interessante. Porque é muito fácil você se perder nessa complexa teia de relações que você mesmo construiu, ou é muito fácil você deixar um dos núcleos meio que escanteado, com pouca relevância. Também é muito fácil você perder a mão da verossimilhança da sua trama, enfim, é muito fácil você se enrolar de diversas maneiras quando você estabelece um conflito múltiplo, e provavelmente é por isso mesmo que a maioria dos autores não entra nesse terreno. Ele prefere fazer um conflito de herói contra vilão porque é mais fácil de você não se perder, é mais fácil de você manter a coerência e você se manter no foco. E aqui o Togashi simplesmente dá uma aula, é uma masterclass de como você fazer um conflito com várias partes, dar o andamento devido a isso e fazer um desenvolvimento que esteja de acordo com o conflito de múltiplas partes. Porque como eu disse, se você estabelece um conflito de 4 partes, por exemplo, e você deixa 1 ou 2 de fora, o seu conflito de 4 partes é artificial. Ele poderia ser um conflito de 2 partes, tranquilamente. Você tentou fazer uma coisa mais complexa e não soube desenvolver de uma maneira que justificasse o fato de ter 4 ou 5 ou 6 partes naquele confronto. Então é mais difícil você desenvolver do que você estabelecer, como tudo na arte, né? E aqui o Togashi, ele se sai muito bem justamente porque, como eu disse, essa teia de relações vai ficando cada vez mais complexa, a dinâmica dela vai variando a cada momento. Quem tá na ofensiva, quem tá na defensiva, quem tá perseguindo quem tá buscando, quem tá sendo ativo nessa dinâmica, quem tá sendo só reativo. Essas coisas todas vão variando. Como é que esses caminhos se cruzam? Como é que o Killua vai encontrar, o Killua e o Gon vão encontrar o Kurapika no meio desse arco? Como é que o caminho desses caras vai se cruzar com o da Genei Ryodan? O que é que a máfia tem a ver com isso tudo? Tudo isso é muito bem amarrado e muito bem trabalhado aos poucos, de maneira que é sempre natural, é sempre intuitivo, ou seja, os personagens sempre ou quase sempre agem de uma maneira que faz sentido dentro da situação, e aí esses conflitos vão se cruzando de forma orgânica, sem forçação de barra, sem pesar a mão, né? Então, essa estrutura, esse esqueleto, por si só já seria motivo para eu achar o arco de Yorkshin absolutamente genial. Mas para além do esqueleto, que é dado pela estrutura, você tem a carne, né? Você não tem um ser humano só de esqueleto, você precisa da carne para preencher esse esqueleto. E a carne que preenche esse esqueleto no arco de Yorkshin é outra daquelas características muito marcantes em Hunter x Hunter, que aí sim está presente desde o começo, desde o primeiro arco, que são os jogos, vamos chamar assim, que são os jogos psicológicos, são os conflitos que frequentemente se transformam em dilemas do prisioneiro, que se transformam em teoria dos jogos, que se transformam em situações nas quais cada um dos personagens se coloca numa situação na qual ele tem que tentar pensar na frente do seu adversário, enganá-lo e não ser enganado para poder vencer a batalha, né? Hunter x Hunter é um mangá muito, entre aspas, estratégico nesse sentido. E frequentemente é muito lúdico também, porque
porque essas coisas frequentemente adotam o formato de jogo, né? Quando eu digo que essa é a carne que preenche o esqueleto desse arco, é porque o Togashi adota esse tipo de conflito nas grandes e nas pequenas coisas. Por exemplo, vamos citar um exemplo de grande coisa aqui. O ato final, na qual os heróis sequestram a Pakunoda e a Genei Ryodan sequestra o Gon e o Killua, é um grande jogo, né? É um grande dilema no qual as duas partes estão envolvidas e na qual as duas partes têm que tentar pensar na frente do seu adversário para atingir seu objetivo. Então é um conflito claríssimo, mas é um conflito que não vai se resolver com punhos, né? Não vai se resolver com poderes, nem com golpes, nem com nada. É um conflito psicológico e de estratégia e de blefe, etc, etc. Então a grande parte do arco, uma parte importante do arco, que é resolvida dessa forma. Mas as pequenas coisas também são resolvidas dessa forma. Então, por exemplo, o primeiro contato que o Gon e o Killua têm com aquele avaliador, que eu esqueci o nome, é um pequeno jogo psicológico. Porque eles não sabem se eles podem confiar naquele cara. Aquele cara apareceu do nada, dando certas informações. E se esse cara estiver querendo me aplicar um golpe? E se esse cara estiver querendo me enganar? E por outro lado, o cara também não conhecia os moleques, então ele também foi com o pé atrás. Então, entre eles, no início, se desenvolveu uma dinâmica de alternância de perguntas. Eu pergunto uma coisa, você responde, depois você tem direito a perguntar pra mim. Porque aí, claro, a depender da resposta de cada um, você vai meio que medindo a outra pessoa e aí vendo se tem maiores ou menores probabilidades de estar sendo enganado, de estar sendo levado ao erro. E assim sucessivamente, tá? Se a gente fosse pegar aqui de maneira minuciosa, a gente veria que praticamente todos os capítulos de Hunter x Hunter desse arco, pelo menos, vai ter algum jogo psicológico desse. Se não todos os capítulos, todas as relações que se constroem aqui, ou 90% delas, se desenrolam em cima de algum conflito psicológico de pessoas que não têm as informações, todas as informações necessárias para tomar uma certa decisão e que, portanto, tem que usar de estratégia para poder superar o seu oponente, né? E é assim que o Togashi consegue fazer esse arco ter um andamento muito interessante e criar tensão ao longo das páginas da saga de Yorkshin. Porque isso também é importante, né? Não basta você criar um conflito de várias partes, você criar uma estrutura interessante e você ter as ideias de como desenvolver isso. Você também tem que chamar a atenção do público, manter o público engajado de alguma forma. E construir tensão, deixá-lo tenso, é uma das formas mais clássicas de engajamento. E é com esses jogos psicológicos, é com esses jogos mentais que o Togashi, além de criar conflitos muito complexos e de gerar um engajamento intelectual também, que a gente já comentou em alguns vídeos aqui, né? Que é o engajamento do leitor por meio do intelecto, dele tentar entender a situação, dele tentar entender as estratégias de cada um dentro de cada uma dessas situações. Além disso, você tem a atenção também. Então você tem um engajamento duplo do intelecto e o engajamento emocional que é dado pela atenção, de você não saber se o cara tá enganando, se ele não tá enganando, quais são as intenções dele, se os vilões vão conseguir tomar a dianteira da situação ou se os heróis vão continuar no controle, enfim. Então tudo isso já torna esse arco muito interessante de se acompanhar e uma grande aula para quem quiser aprender a fazer uma saga complexa sem se perder. Só que para além disso, nós temos também a questão dos personagens, né? Porque uma coisa muito importante que é feita aqui e que também tem a ver com o desenvolvimento desse conflito de 4 partes é o fato de que o da máfia é um pouco menos, mas os personagens importam dentro desse arco. Claro, o Killua, o Gon e o Kurapika, eles já importavam para nós porque eles fazem parte do time principal. Mas o Togashi tomou um cuidado muito especial em nos fazer nos importarmos com a Genei Ryodan, que é um outro foco de conflito importante, um outro núcleo muito importante da narrativa desse arco, e com alguns personagens da máfia, notadamente aqueles ou que fazem parte da família para a qual o Kurapika trabalha, ou que estão trabalhando junto com o Kurapika em favor dessa família mafiosa. Então nós vemos um trabalho que é feito de uma maneira ok em relação a esses membros, esses guarda-costas da máfia, ou os membros da máfia, né? Então a gente vê lá aquele chefe de máfia que é um New Rich, né? Ele ascendeu ao poder por meio dos poderes da sua filha, dos poderes mediúnicos da sua filha de ver o futuro. A gente vê os guarda-costas que a gente conhece logo no início do arco. A Melody se torna um personagem importante porque é uma amiga do Kurapika e tal. Então a gente vai se importando um pouco com esse núcleo aí por causa desses personagens. Mas o brilho mesmo desse arco em termos de personagem é o que o Togashi faz aqui com a Genei Ryodan, né? Quando eu assisti esse anime, no caso, há 10 anos, eu fiquei fascinado pela Genei Ryodan, porque por mais que eles sejam os antagonistas, por mais que eles sejam até mesmo os vilões, por que não? Porque eles cometem atos de vilania, o Togashi faz um papel aqui primoroso para humanizar esses personagens. Então todo aquele ato final referente ao sequestro do Chrollo, ele serve para humanizar a Genei Ryodan, porque o Togashi nos coloca dentro das discussões internas da Genei Ryodan. Então o dilema não é vivido só pelos heróis, não é que o vilão propõe um dilema para os heróis e os heróis têm que desenrolar a partir daí. Os vilões também são colocados em dilemas aqui dentro desse arco
E eles também não sabem muito bem o que fazer. Então existem discussões internas entre eles para saber qual é a melhor maneira de agir diante desse cara da corrente, né? Do desgraçado da corrente, que sequestrou o líder deles. E aí, bem no finalzinho mesmo, na hora do resgate, entra a Melody falando isso, né? Como eu digo, isso é texto dentro do mangá. Porque a Melody diz, pô, Kurapika, você tá cego de ódio por esses caras e eu não sei o que eles fizeram, não sei que tipo de pessoas são eles, mas eles estão aqui, ela, a Pakunoda, está aqui pelo mesmo motivo pelo qual você está aqui. Você quer salvar seus amigos e ela quer salvar um amigo dela. Então a gente é colocado dentro da lógica, da cabeça desses personagens. Alguns estão defendendo a lógica da Genei Ryodan, que é a de que as ordens do líder importam, mas o líder não necessariamente importa, porque o líder pode ser substituído. Então alguns estão dizendo que não, a gente tem que ir atrás do desgraçado da corrente e matar ele e acabar com esse ataque que ele está fazendo em cima de nós. E outros estavam dizendo, não, cara, o Kuroro ou o Kurolo é nosso amigo e a gente não pode simplesmente agir de maneira afoita aqui, porque é a vida dele que está em risco. E isso foi um motivo de conflito dentro da Genei Ryodan. Outro aspecto que foi utilizado para humanizar esses personagens foi o modo como eles lidaram com a perda do Vogen, né? Então aqui um dos membros da Genei Ryodan morre, é morto pelo Kurapika, e eles reagem cada um de uma maneira, mas principalmente o Nobunaga é construído aqui de uma forma simples, porém eficaz em termos de ser humanizado pelo autor, porque ele fica absolutamente abalado pela morte do seu companheiro, ele fica louco, cego de vontade de se vingar do Kurapika, e ao mesmo tempo tem aquela cena que é muito interessante, na qual ele fica desesperado para colocar o Killua e o Gon dentro da Genei Ryodan, porque ele via o Vogen nos dois, no modo como eles agiam, no modo como eles estavam sendo rudes mesmo com ele, e não baixavam a cabeça para ele, nem tinham medo, enfim. Então o Nobunaga ficou muito afetado pela perda do Vogen, e isso também humanizou os personagens da Genei Ryodan. O próprio Nobunaga e outros, em vários momentos, dão votos de confiança uns aos outros, né? Então eles olham e dizem assim, por que eu deveria confiar em você? O cara, confie nela, ela é a Pakunoda, ela não ia nos trair, ela não ia fazer mal às aranhas, né? Toda uma série de coisas é feita aqui, de artifícios é utilizado pelo autor para humanizar os vilões. E, portanto, isso também ajuda a construir a dinâmica complexa de conflitos, porque o vilão aqui não é um grande outro que os heróis têm que destruir, não. O autor nos coloca dentro do ponto de vista deles também, para que a gente entenda o lado deles também e para que a gente perceba que eles são personagens multidimensionais, né? E para que a gente se importe com eles de alguma forma, não necessariamente torcendo para eles, mas que eles tenham peso dentro da narrativa e assim, consequentemente, gerar empatia por eles também, por que não? Um pouco mais pro final do vídeo eu vou querer comentar um aspecto específico da questão da construção dos personagens nesse arco e em Hunter x Hunter de um modo geral. Mas é claro, esse aqui ainda é um arco de um shonen de porrada, então em algum momento tinha que ter alguma porrada. Teve pouco, né? Poucas lutas nesse arco, porque como eu disse, o foco dos conflitos se dava em outra dimensão, em outro tipo de confronto, mas as três principais lutas desse arco são todas marcantes. Um é do Vogen contra os membros lá da máfia, o outro é do Kurapika com o Vogen, e o outro ainda é do Chrollo com o Zeno e o Silva, né? Mas especificamente no que diz respeito ao Vogen aqui, e tendo relação com esse ponto que a gente acabou de falar dos personagens, do modo como o Togashi construiu a Genei Ryodan, eu acho interessante como ele usa o Vogen aqui como uma grande escada, né? E isso é uma coisa clássica do shonen, você mostrar que um personagem é muito forte e depois você fazê-lo ser superado por um outro personagem, para que aí você possa valorizar a força desse segundo personagem, porque ele derrotou o fulano que você já tinha visto que era muito forte. Uma dinâmica de escada que é tradicional dentro do shonen de porrada, né? Mas o Togashi aqui, ele faz isso da maneira certa. Se vocês são mais old school aqui no canal, ou se vocês se deram o trabalho de ver os vídeos de Dragon Ball, vocês vão saber ou vão lembrar que eu sempre critiquei o modo como Akira Toriyama utilizou o Freeza de escada pro Trunks no arco dos androides, né? Porque a gente já sabia que o Freeza era muito foda, era o imperador do universo, o cara era o destruidor, aquele a que todos temiam. Aí ele é derrotado pelo Goku, e aí depois ele volta no arco dos androides só pra o Trunks ter uma cena massa velho em cima dele, e aí dessa maneira a gente poder perceber que o Trunks era muito forte, só que o Trunks também era uma escada pros androides, porque aí quando os androides viessem e destruíssem o Trunks, a gente ia conseguir ter uma noção muito clara do quão fortes eram esses novos inimigos, porque eles eram muito mais fortes do que o cara que era muito mais forte do que o Freeza. Então essa dinâmica de um subir nas costas do outro, o Akira utilizou em Dragon Ball, é uma dinâmica eficiente, tá? Só que o problema que eu sempre achei, sempre não, mentira. Quando eu era criança eu gostava muito do Trunks porque eu gostava dessa cena de massa velho. Mas que eu passei a achar há algum tempo
é que você arranha a imagem do Freeza. O Freeza era o imperador do universo, o Freeza era aquele a que todos temiam, como eu disse agora há pouco. Você colocá-lo para ser humilhado desse jeito, arranha essa imagem, arranha essa magnanimidade que o Freeza teve e que ele sempre teve, e que no caso dele é uma parcela importantíssima do personagem que ele é. Quem é o Freeza se ele não for o cara a que todos temem? O que sobra do personagem dele? Alguma coisa, mas definitivamente a construção do personagem sofre danos gravíssimos quando você tira essa aura dele. Então você trazê-lo de volta à vida só para ser humilhado desse jeito, pra mim é bizarro. E o Vogue é um pouco assim também, porque uns 50% do personagem é a força absurda que ele tem. É o fato de que ele parece imbatível e indestrutível. A imagem que o Togashi criou dele na luta contra aqueles carinhas da máfia, né? Ele se esforçou bastante para mostrar que o Vogue é uma máquina de guerra. Ele ficou paralisado do pescoço para baixo e mesmo assim ele matou os caras todos. Então, ele teve que ter muito cuidado para fazer o Kurapika matar o Vogue de uma maneira que valorizasse o Kurapika, mas sem desvalorizar o Vogue. E ele conseguiu isso de maneira brilhante, né? Porque ele conseguiu isso pelo fato de que o Kurapika, sim, ficou muito mais poderoso do que o Vogue, mas porque o Kurapika se preparou com a restrição que ele fez do seu Nen e das suas técnicas para que ele pudesse virar um cara perfeito para matar a Gener Hyodan. Então não é que o Kurapika naturalmente é tão forte que ele destruiria o Vogue de todo jeito. Ele construiu uma situação, ele construiu um contexto que tem tudo a ver com a construção do seu personagem, porque afinal de contas o grande objetivo da vida dele é matar a Gener Hyodan, né? Então ele construiu um contexto específico no qual contra os membros da Gener Hyodan ele fica especialmente forte. Ou seja, para parar o Vogue, para destruir o Vogue, teve que vir um cara que basicamente dedicou a sua vida e entregou tudo que ele tinha para poder se tornar um guerreiro eficiente contra os membros da Gener Hyodan. Então você veja que o Vogue morreu, o Kurapika o venceu de uma maneira contundente, e isso por si só já é muito marcante, né? Já torna a batalha entre eles muito marcante e muito interessante, mas isso não resultou numa desvalorização do personagem da Gener Hyodan, porque ele continuou, ele saiu de cena dando a impressão de ser uma máquina de guerra, um personagem fortíssimo, que poucos na obra conseguiriam derrotar efetivamente. Então eu achei interessante trazer isso aqui no vídeo, porque é uma coisa comum no shonen, né? Essa dinâmica da escada, e frequentemente aquele que é a escada é desvalorizado, frequentemente aquele que é a escada é tirado pra merda. E isso geralmente é ruim, porque geralmente pra a escada servir, para a escada ser eficiente, ela tem que ser feita em cima de um personagem que parece forte, ou que já se mostrou forte em outro momento. Ou seja, em cima de um personagem que já construiu uma imagem em momentos anteriores da obra. E aí, frequentemente, os autores, para estabelecer a dinâmica da escada, têm que destruir a imagem que eles mesmos construíram, e aí nem sempre isso é legal. Na verdade, geralmente eu não gosto. Mas o Togashi mostrou que é possível fazer de uma maneira que você valorize o novo e não desvalorize aquele que vai servir de trampolim, né? O personagem do Vogue, assim como outros personagens da Gener Hyodan, eles são a prova de que você consegue construir personagens em um arco só. E isso é interessante porque há pouco tempo eu fiz um vídeo sobre Jujutsu Kaisen, no qual eu critiquei o Akutami por ter, no arco do intercâmbio, falhado em transformar os seus personagens em personagens plenos dentro daquele arco. Ele apresentou um monte de personagem e nenhum deles, tirando o todo, talvez, saiu como um personagem realmente pleno, realmente construído. E o Togashi mostra que é possível. Agora o arco da Yorkshin é muito maior do que o arco do intercâmbio e alguns personagens têm uma construção muito específica, né? Então veja o Vogue, por exemplo. O Vogue foi um personagem que ele saiu como personagem pleno. Eu imagino que ninguém acha que ele foi um personagem que não deu tudo o que tinha que dar, mas o Togashi aqui o construiu em torno de duas noções básicas, né? A primeira é da sua força, então a gente já viu a força dele, a gente já viu que ele é um monstro absoluto e isso por si só já faz com que ele seja valorizado. Ele teve uma grande luta, na verdade, duas grandes lutas, então em termos de Battle Shonen propriamente dito, ele foi aproveitado e ele também foi aproveitado de maneira emocional, reflexa. Em que sentido eu digo que a maneira como ele foi aproveitado emocionalmente foi reflexa? Ele foi aproveitado por meio do Nobunaga. O modo como o Nobunaga começou a reagir, né? Como ele reagiu à morte do Vogue, como ele frequentemente trazia o Vogue na sua mente, no seu coração, fez com que o Vogue fosse valorizado mesmo depois da morte. Vocês entendem o que eu tô falando? A gente não viu o Vogue propriamente dito tendo essas relações com os outros membros, mas a gente viu ele tendo essas relações com os outros membros via memórias do Nobunaga, via o que os outros passaram a falar dele depois que ele tinha morrido e via o sentimento de luto que ficou na Gener Hyodan depois da sua morte, né? Inclusive com aquela coisa do Requiem que o Chrollo fez em homenagem a ele, aquele caos e aquela destruição, que era uma maneira de fazer uma última homenagem ao amigo que tinha morrido e tal. Tudo que foi feito pós-morte do Vogue valorizou o próprio Vogue. Então essa é uma maneira interessante, não usual, de você construir um personagem. O fato é que o Togashi conseguiu estabelecer vários aqui em um único arco, então é possível fazer. Só que não pode
ser apressado demais e você não pode encher seu arco de 1 milhão de coisas como o Akutami fez no arco do intercâmbio, né? Enfim, mas como eu disse, a luta do Vogen com o Kurapika, ela serve também pra Yorkshin ganhar pontos de Battle Shonen, né? Precisa de uma porradona e teve porradona de qualidade aqui, apesar de terem poucas lutas, as que tiveram fizeram valer a pena, né? E outra coisa que sempre me agradou muito na Gener Ryodan, e aqui tem a ver com a estética da ação, que eu sempre comento também, de que a ação é uma coisa muito estética, que me agradou muito há 10 anos, me impressionou muito e me fez gostar da Gener Ryodan, é o fato de que o Togashi, ele dá a entender a força desses personagens da Aranha de maneira direta, né? Tem várias cenas que eles mostram que são poderosos, toda aquela sequência na qual eles descobrem que estão sendo perseguidos pelo Killua e pelo Gon. Quando eles mostram suas técnicas, é sempre colocado de uma maneira que são técnicas assustadoras e tal. Mas existe uma maneira indireta que eu sempre achei interessante, que o Togashi adota aqui, que é o fato de que eles ficam brigando o tempo todo entre si, eles são cabeça quente e tal, mas que eles têm muita confiança de que eles conseguem matar todos os outros. Isso é uma coisa doida, né? Porque, por exemplo, naquela hora da dinâmica onde eles estão discutindo pra saber o que eles têm que fazer quando o Chrollo é sequestrado, você tem o grupo dos que acham que tem que seguir as ordens do Kurapika e o dos que acham que tem que ir lá matar o Kurapika. E tipo, o Feitan e o Finks, que são os dois que querem matar o Kurapika, eles estão plenamente confiantes de que eles podem matar todos os outros caras da Gener Ryodan tranquilamente. Então tipo, vamos pra porrada, venha pra dentro, venha vocês tudo pra dentro aqui que a gente derruba. E o outro grupo tá do mesmo jeito. Se esses dois estão achando que vão fazer o que comigo, venham vocês dois pra dentro pra ver se vocês não apanham aqui, se vocês não morrem aqui agora. Então tipo, isso meio que ganha pontos na tal da estética da ação, porque você pensa assim, caraca, esses malucos conhecem os poderes uns dos outros, eles já se viram lutando infinitas vezes, e mesmo assim eles estão plenamente confiantes de que eles conseguem matar o outro tranquilamente. Como é que é isso? Esse cara deve ser muito foda, esse cara deve ser muito forte, porque é uma confiança que ele exala diante de um cara que aparentemente é forte, mas que eles não estão baixando a cabeça. E todos eles são assim, todos eles têm essa dinâmica, ou quase todos, né? Um ou outro não tem, mas vários deles têm essa dinâmica, e isso, de uma maneira estranha e indireta, ajuda a fortalecer a imagem deles como guerreiros poderosos, por causa da estética, né? Que a gente tá sempre comentando aqui. Então esse é um aspecto interessante também na construção dos personagens da Gener Ryodan, do carisma deles até, que me impressionou, acho que foi a coisa que mais me impressionou há 10 anos quando eu vi pela primeira vez e que eu continuo achando muito interessante, né? Enfim, você tem vários setores de Hunter x Hunter que eles são não usuais, porque como eu disse, a maioria dos conflitos aqui não é por meio de lutas de porrada, então o conflito tem que se dar de outra forma, né? Então você tem, sei lá, uma sequência, uma seção da história na qual o conflito se dá por os avaliadores que estão lá tentando derrubar o preço de um produto, de um item que o Killua e o Gon estão querendo colocar lá para levantar um dinheiro para poderem comprar o jogo de Greed Island, né? Então isso é toda uma seção, um capítulo 2 da história que tem uma pequena tensão e que é colocado de uma maneira interessante, mas que não tem porrada, não tem luta, né? Então esses pequenos jogos que são a carne desse arco e que são a cara de Hunter x Hunter são muito variados e são muito interessantes e geram um engajamento intelectual, como eu disse, além de tudo, né? Porque você tem que entender as regrinhas daquela situação, o dilema de cada um, o ponto de vista de cada um para você entender as estratégias, né? E o Togashi é muito cuidadoso nisso, tá? Porque ele frequentemente bota personagens para assumirem coisas de maneira errada, mas que fazem sentido do ponto de vista no qual eles estão. Então os personagens não são oniscientes, eles não são tipo gênios supremos como os personagens de Jojo frequentemente são, que eles conseguem tirar deduções do absoluto nada. Não, os personagens aqui frequentemente deduzem as coisas de maneira natural à posição que eles têm. Então, com as informações que eles têm, é natural que eles tenham deduzido X ou Y, mas nós que estamos lendo, a gente sabe, a gente está acompanhando todos os núcleos de dentro, então a gente sabe mais do que os personagens, a gente sabe que eles estão assumindo coisas erradas e que possivelmente isso vai levar a uma estratégia errada e possivelmente vai levar à derrota. Isso também é uma maneira de causar tensão. Ou seja, o que eu quero dizer é, esse arco ele é manufaturado, o Togashi vai lapidando as coisas cuidadosamente e no final das contas sai essa obra de arte, né? Que pra mim ela acerta em praticamente tudo. Ela acerta na complexidade do conflito, ela acerta na construção dos personagens novos ou da maioria deles, ela acerta na luta quando ela tem, inclusive na dinâmica da escada, ela acerta em tornar interessante esses pequenos conflitos que não são de luta, ela acerta em estabelecer toda uma complexa teia de interesses que em algum momento vão se cruzando de uma maneira orgânica. Enfim, é um roteiro muito bem pensado, muito bem construído e que acerta em praticamente todos os pontos, né? É muito interessante como o Killua e o Gon entram aqui porque eles querem o jogo de Greed Island, porque essa é a maneira do Gon encontrar o seu pai. E lá na frente eles de alguma forma se metem com a máfia porque eles querem a recompensa da máfia, mas aí eles querem a recompensa da máfia para pegar a aranha, a Gener Ryodan. E aí nisso eles entram no conflito, e quando eles entram com a Gener Ryodan é que eles descobrem o Kurapika. Então o Kurapika
só se relaciona com os outros heróis, com seus amigos, de maneira completamente indireta depois que eles já se meteram com a Gene Ryodan. Porque tem a história do desgraçado da corrente, e tem toda aquela tensão criada, muito interessante também, da Pakunoda ter a habilidade de ler as memórias, e ela leu as memórias e viram que eles não tinham relação com o Kurapika, porque na hora eles não sabiam que era o Kurapika, mas depois eles descobriram. Então, porra, na hora que ela vier atrás da gente de novo, ela vai nos descobrir, e aí fica essa tensão desse jogo psicológico, é um exemplo daquilo que eu tava mencionando agora há pouco. Enfim, o arco de Yorkshin é cheio dessas coisinhas e desses andamentos e desse roteiro que tá sempre se mexendo e sempre mudando a dinâmica e sempre se tornando mais complexo. Agora, muito bem, eu vou elogiar absolutamente tudo que acontece nesse arco? Não. E aqui vem a parte final do nosso vídeo, que é novamente falando sobre personagens, porque eu tava pensando nisso baseado numa coisa que eu ouvi o Kitsune falando há muito tempo, num vídeo que ele lançou há muitos anos, que eram tipo os 5 melhores defeitos de Hunter x Hunter, que a ideia era basicamente ele apontar coisas que em outras obras seriam defeituosas, mas que dentro de Hunter x Hunter o Togashi consegue construir um contexto tal que essas coisas não saem como defeitos, elas saem como virtudes, né? E uma das coisas que o Kitsune disse, que o Kitsune falou ali, era o modo como o Togashi utilizava vários personagens num arco só. Normalmente isso é um defeito de uma obra, né? Você pega um personagem, coloca ele num arco e depois o personagem nunca mais aparece. Porque geralmente o autor faz isso por desleixo. Ele coloca o personagem ali e ele não sabe como aproveitar mais o personagem, então ele só escanteia. Enquanto que em Hunter x Hunter, argumentava o Kitsune, isso não era assim, e no caso não era um defeito, porque o Togashi era um autor que tinha um senso de função muito acurado. Então ele sempre sabe o que é que ele quer daquele personagem, e quando não tem sentido o personagem estar na tela, ele simplesmente não está na tela. Ele não vai colocar um personagem num arco para ficar fazendo figuração, olhando para cima. Então, ou o personagem tem alguma coisa para fazer naquela cena, naquele trecho, naquele arco, etc., ou ele não vai aparecer. E beleza, eu não discordo totalmente dessa argumentação, mas eu acho que ela é acho que a questão é um pouco mais complexa do que isso. E esse arco de Yorkshin nos ajuda a refletir sobre esse ponto, porque eu acho que tem personagens nos quais o Togashi acerta em relação a essa questão e outros nos quais ele erra. Então vamos tomar aqui dois personagens, dois da Gene Ryodan, porque eu acho que um serve como exemplo de erro e um de acerto. O exemplo de acerto é a Pakunoda, tá? O Vogen poderia ser também, porque como a gente já explicou agora, o modo como o Togashi o valorizou, sendo que ele apareceu e morreu nesse arco. Aliás, o Vogen participa de poucos capítulos, né? Mas eu quero usar a Pakunoda como exemplo, porque ela também morre nesse arco. E a habilidade dela não é herdada por ninguém. Quando você para pra pensar, você percebe que a Pakunoda claramente foi pensada em torno da sua habilidade. O Togashi provavelmente vislumbrou uma maneira de colocar um trecho muito interessante baseado na habilidade da Pakunoda, e em cima disso ele construiu a personagem. E esse trecho é o ato final de Yorkshin, né? Todo aquele contexto, toda aquela tensão gerada pela habilidade dela de ler as memórias e tal, e de como isso foi construído para gerar todo um trecho muito interessante, um conflito muito interessante no final dessa saga. E depois que ele conseguiu construir isso, ele conseguiu construir esse conflito psicológico do jeito que ele tanto gosta, em cima dessa habilidade e tal, ele fez a personagem morrer. Mas por que a Pakunoda funciona? Muito simples. Primeiro, o trecho no qual o poder dela adquiriu uma centralidade, né, no qual adquiriu uma importância muito grande, é um puta de um trecho, é um puta de um thriller, que aliás esse arco é um baita thriller, e isso por si só já me faz gostar muito dele, né? O gênero, entre aspas, literário do arco é como se fosse um thriller de crime, que é o tipo de história que eu mais gosto. E essa habilidade dela foi utilizada de uma maneira muito interessante para criar um baita de um thriller psicológico, onde as duas partes não tinham as informações completas e com base na pouca informação que tinham que ir tateando a melhor estratégia e vendo qual era a melhor forma de agir. Então você tem conflitos internos dos dois grupos, você tem hesitações, você tem tensão, você tem construção de personagens, você tem tudo. Então o primeiro motivo pelo qual a Pakunoda pode sair como uma personagem plena de cena, tendo participado só de um arco, é o fato de que o trecho no qual ela foi central é um baita de um trecho muito bem trabalhado, muito bem construído. Mas o segundo motivo é pelo fato de que ela foi construída enquanto personagem também, porque dentro dessa dinâmica, como eu disse, vendo as inseguranças dos personagens da Gene Ryodan, vendo o modo como eles ficaram meio perdidos por terem sido pegos desprevenidos nessa história do sequestro do Kuroro e tal, a gente começou a entendê-los como humanos mesmo. E então a gente viu que a Pakunoda era mais do que só uma assassina aleatória, uma pessoa forte, perigosa, enfim. A gente começou a vê-la como uma personagem com camadas, né? Uma personagem que tem uma psicologia própria, um modo próprio de pensar. Então quando ela morre como uma personagem plenamente desenvolvida e como uma personagem cuja habilidade foi explorada da melhor maneira possível, porque gerou todo um trecho muito interessante, todo um
conflito muito interessante. Seria o equivalente ao Vogue ser valorizado porque ele mostrou a sua grande força, né? Como a força dele é física, ele tem que mostrar isso na luta. O poder da Paku Noda não é assim. O poder da Paku Noda é melhor explorado em outro tipo de conflito e foi. Agora pense num personagem, por exemplo, como o Korutopi, ou Koutopi, né? Ele também é um personagem claramente pensado em torno da sua habilidade. Só que, ao contrário da Paku Noda, não foi feito nenhum tipo de esforço para construí-lo enquanto personagem. Ele só tem a utilidade da sua habilidade em momentos muito pontuais. Então ele é o cara que ele vai clonar os objetos do leilão para poder enganar a máfia. Ele é o cara que, por causa da sua habilidade, ele é o cara que consegue rastrear onde o Kurapika está. E depois a habilidade dele é utilizada para o Kuroro enfrentar o Hisoka em arcos futuros. É uma habilidade útil na luta. E é só isso. O que é o Korutopi enquanto personagem? Ele é um grande nada. Ele só morre. Ele é útil e depois ele é descartado. E aí eu pergunto, o Korutopi é um baita personagem? Não é, né? Ele é um grande personagem? Não é. Ele é um acerto da escrita do Togashi? Não. Por quê? Porque ele é só a sua função. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, é importante o autor ter senso de função, mas ele não pode fazer personagens que são só a sua função. Ele tem que cumprir a sua função e mais. Porque quando ele é só a função, ele não serve como personagem. Você vê claramente que ele só está ali para que a obra chegue no lugar onde ela quer, onde o autor quer que ela chegue. Outro personagem que é desse tipo nesse arco é o próprio avaliador que vira amigo do Gon e do Killua. Não é tão ruim quanto o Korutopi porque ele tem uma certa valorização enquanto personagem, mas claramente foi um cara que o Togashi botou ali porque precisava de um personagem com habilidades em leilões, de avaliação, etc, porque senão a obra ia ficar presa, ela ia ficar num beco sem saída. Então, o modo como ele achou para tirar essa obra do beco sem saída, esse núcleo do Killua e do Gon naquele momento desse beco sem saída, foi colocar um personagem que sabia dos meandros, dos leilões, das malandragens, de fazer a avaliação, de fazer os itens renderem mais e serem vendidos por preços maiores, etc. Depois que todo esse trecho do leilão passou, o personagem foi colocado de lado, beleza, ele serviu a sua função, mas ele é um baita de um personagem? Não é um baita de um personagem. Ele é um personagem bem construído? Mais ou menos. O Koutopi ou o Korutopi não é nada bem construído, ele é um personagem altamente aleatório que só serviu a sua própria função. Então ter senso de função é importante, mas você tem que construir alguma coisa em torno da pura função, porque senão o personagem é meramente descartável mesmo, né? Então esse é um mérito que o Togashi tem quando você pensa que ele não bota personagens a troco de nada em certos lugares. O personagem está ali só porque o fã gosta dele. O personagem apareceu só porque a galera quer ver. Ele não faz isso. Mas, às vezes, ele só faz o personagem fazer o que ele tem que fazer e mais nada. E aí fica muito claro que ele é só uma pura ferramenta do roteiro e não serve enquanto personagem, né? Então tem alguns aqui nesse arco que são dessa forma. Então a própria Gene Ryodan é meio desbalanceada nesse sentido. Porque tem personagens que já saem daqui bem construídos ou bem encaminhados. E tem outros que só estão ali fazendo figuração. E que até o presente momento da obra só fizeram figuração e alguns deles já morreram, né? O Koutopi é o melhor exemplo disso. Alguns trechos de Hunter x Hunter fica muito claro que foram pensados única e exclusivamente a partir da função que o Togashi queria construir ali. Nem sempre ele consegue construir um contexto geral que encaixa esses personagens de uma maneira que eles exercem a sua função e fazem mais do que isso. E podem ser valorizados enquanto personagens mesmo. Nem sempre ele consegue fazer. Às vezes sim e às vezes não. Aliás, eu esqueci até de mencionar a questão da profecia, que é importante também para construir tensão e para construir os personagens do núcleo da Gene Ryodan, né? É um signo que é utilizado ali, que como a gente começa a se importar com a Gene Ryodan, a gente começa a se importar com o futuro dos caras. Porra, quem é que vai morrer? Como vai morrer? Como é que vai ser isso, né? Eu acho que é um certificado de que ele obteve sucesso, o fato de que a gente se importa com a Gene Ryodan o suficiente para querer saber quem vai morrer, como vai ser esse contexto. É um certificado de que ele conseguiu construir muitos daqueles personagens de maneira eficiente e é uma maneira de criar tensão também, né? E de construir os personagens. Então é um círculo virtuoso aqui. Ao mesmo tempo que ele é um certificado de que o personagem foi bem construído, ele ajuda a construir o personagem igualmente, porque é um elemento que é utilizado para que a gente veja como os personagens têm laços estreitos entre si. Então eles se preocupam entre si e dizem, você vai ficar aqui porque eu não quero que você morra. Você vai fazer tal coisa porque eu não quero que você morra, tal. Enfim, é um puta de um arco. É um negócio inacreditável e é uma das melhores coisas que eu já li em um mangá shonen, beleza? Por hoje é só. Engajem aí no vídeo. Vamos manter a toada para que o canal de Zé Médio possa continuar aí vivo, forte e saudável. E voltem sempre. Segunda-feira, terça-feira, voltem sempre porque os vídeos estarão aqui esperando por vocês. Até semana que vem, provavelmente vai ser um videozinho sobre Dragon Ball, porque tem um tempinho que eu não faço e vocês estão me cobrando os OVAs de Dragon Ball também. Já tá na hora de começar, né? Valeu, valeu. Tchau, tchau.